Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo no livro de Daniel. Já entramos no capítulo 4, o grande sonho de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Mas segundo sonho que achamos dele neste livro, primeiro sendo o livro, capítulo 2, mas ele lembrou o sonho desta vez, aqui em capítulo 4. E também ele chamou os mais inteligentes, os sábios, também os magos, adivinhadores, para dar interpretação a ele, mas ninguém conseguiu. Então, mas ele chamou Daniel no fim. E falamos a nossa última vez, Daniel teve capacidade porque ele passou tempo com Deus, na palavra, e falamos sobre a importância de procurar Deus na palavra dele. Então, é necessário passar tempo com Deus, é necessário meditar na palavra. Vou dizer de uma forma, mas é necessário meditar e memorizar esta palavra. Mas eu posso dizer, memoriza a palavra. Os judeus no tempo de Cristo, os judeus descrentes, eles memorizaram muitas escrituras, mas não segundo o Espírito Santo. Mas quando a pessoa confia em Jesus como Salvador, ele recebe o Espírito Santo entra para a habitação eterna. Desta forma, quando o crente ama Deus, ele vai procurar esta palavra mais do que, vai desejar, como disse Jó, mais do que a comida física dele. Jó 23, versículo 12. Então, por dizer isto, não vou dizer, memoriza a palavra, medita na palavra. Não, eu vou avisar-te, vou aconselhar-te. Ama Deus, ama Jesus Cristo, o que ele fez na cruz. Confia nele, procure ele. E ele vai abrir o teu entendimento para melhor entendimento da palavra. Isso é a nossa tarefa. Então, vou encorajar-te deste respeito. Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 4. E já li versículo 10 até 18. Vou ler esta passagem novamente, mas paramos a nossa última vez acabando o versículo 3 e vou continuar com o versículo 14. Fique comigo, vou tentar mover um pouco mais rápido com este ensinamento. Não quero ainda só acabar o estudo. Também, mas com bom entendimento das Escrituras. Sempre a nossa tarefa, o meu desejo. Mas vamos, por dizer nossa, mas também Deus quer isto, Jesus, o Espírito Santo em ti, Eu penso que. Versículo 10, capítulo 4. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nele sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. 14. Clamando fortemente. Concluímos a nossa última vez. Este vigia foi um anjo. 14. Clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentam-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Foi destruída aquela árvore e outros partilhados.
mais 15, ou pode ser espelhados, 15, mas deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, ou, como outra versão diz, besta. E passam sobre ele 7 tempos. 17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Versículo 18. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, disse a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, mas Deus tem este plano, ele vai dar crescimento a uma nação que ele quer, ele pode derrubar o outro. E este árvore que é destruído é rei Nabucodonosor. Então Deus quer Nabucodonosor como rei para reconhecer que há um Deus só, um Deus altíssimo, como falamos a nossa última vez. Mas achamos este árvore sendo destruído, mas é rei Nabucodonosor não reconhecendo que Deus é sobre tudo. E vou dizer como crente, mas vamos entrar isto como um ensinamento. Todos os joelhos vão dobrar diante de Jesus, vou dizer diante de Deus, reconhecendo que Ele é grande, Ele é sobre tudo. Ele merece o nosso louvor. Todos os joelhos vão dobrar. Mas vou dizer, é possível outros que rejeitam Cristo vão dobrar. Sim. Mas crente também. Mas eu devo dobrar agora com livre vontade, reconhecendo agora, porque já conhece quem é este Deus Altíssimo. E Deus, o crente com sucesso, vai andar em submissão a Deus, mas não submissão forçada. Deus não vai forçar amor. Mas Ele quer te respeitar, reconhecendo o valor dele, o valor do amor dele. Ele quer te escolher Ele, dedicando a tua vida em amor. Como eu disse, eu posso dizer, meta na palavra, mas memoriza a palavra. Outro vez, muito duro, Marco, não quero. Mas por amar Jesus, amar Deus, vai crer. Está a ver? É simples como isto. Mas vamos ler estes versículos, já? Daniel, capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz, derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacude as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dele e as aves dos seus ramos. É julgamento contra esta árvore, contra ele, Nabucodonosor. Versículo 15, Daniel 4, versículo 15. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias, ou como diz a Bíblia King James, grilhau. Eu penso que grilhau é melhor, mas eu não sou artista, paciência comigo, mas a árvore vai ser cortado até o tronco. O tronco vai ficar, esta última parte da árvore mais baixo, nível com a terra. As raízes estão abaixo, mas este tronco, este grilhau, pode ser não como cadeia, mas como banda.
que é colocado sobre. Mas está a dizer grilhão de ferro e de bronze. Lembra-nos daqueles últimos dois metais na imagem do sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Então, mas este vai ser para guardar aquele tronco para reviver mais uma vez. Mas lembra-te, aquela última parte deste, mas bronze e ferro, aquele ferro é ligado com Roma. Também os dois pés com 10 dedos ligados com Roma vivificada. Parece Deus está a dar-nos uma ligação entre Nabucodonosor e Babilônia como o fim do tempo, como achamos com o livro de Apocalipse, como esta Babilônia misteriosa. Exatamente, o meu professor disse a ligação em mesmo tipo de julgamento, pode ser, eu não sei exatamente, mas há uma ligação lá. Então, simplesmente vou encorajar-te para pensar sobre isto. Eu escrevi provavelmente para o guardar, porque Nabucodonosor vai ser restaurado e pode ter também aplicação para a tribulação. E vou dizer, ainda não entramos nisto, vamos entrar. Nabucodonosor é uma figura do anticristo. Mas é possível ele confiou em Deus. Da maneira do gentio do Velho Testamento. Mas eu já falei sobre isto. Mas também ele é figura do anticristo em vários aspectos. Vamos examinar isto em parte, pelo menos hoje. Mas Daniel capítulo 4, e vou ler versículo 16. A Bíblia diz, seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, ou besta. Daniel usa esta expressão besta, pode ser animal, chamado isto, penso que é animal na Bíblia portuguesa, no livro de Apocalipse, com esta aparência deste anticristo chamado besta, ou animal. Então, Nabucodonosor é figura disto. Ele é chamado aqui, ele vai receber coração como animal aqui. Está a ver, hein? Ele tornou-se como animal, mas é muito interessante que o anticristo vai ser chamado também animal ou besta. Novamente, Daniel capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, mas realmente de Deus vamos achar, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens. Eu penso que pertence a pessoas que estão aqui na Terra, por dizer viventes. Homem deve reconhecer isto. Deus já liberou-se em várias maneiras. A melhor maneira foi na cruz, com Jesus morrendo na cruz. Mas homens querem negar isto. Não, mas ele não morreu. Também não foi Deus manifestado em carne. Também foi roubado lá. Foi muito pó no ar, com grande multidão. E não foi visto, mas alguém roubou e foi outro. Mas todos podiam reconhecer isto. Isso é grande e tolo. Jesus foi prejudicado da forma que não podia reconhecer que ele é homem. Foi uma massa de sangue lá na cruz. E quer negar isto? Ele fez isto por ti. Mas está a mostrar coração de homem muito duro. Está a mostrar isto. Ok. Mas simplesmente por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então, isso é realmente mais a ideia que eu quero entrar com este ensinamento de hoje.
mas, na verdade, eu penso que já li aquela passagem, mas a ideia que eu quero mostrar com este ensinamento de hoje é Deus é sobretudo. Ele é este Altíssimo. Ele é omnisciente. Ele é todo-poderoso. Sobretudo. E todos de nós operam abaixo da permissão dele. Eu não posso fazer nada sem Deus concordar. Mas, uma vez ele disse a Pedro, Satanás está a desejar moer-te como pó. Então o diabo tem este desejo. Mas quem está a impedir? Deus. O diabo, como achamos no livro de Jó. Eu quero este Jó. Ele não é fiel como está a dizer o Senhor. E Deus deu permissão ao diabo para tirar a família dele. Os filhos foram mortos lá. Também todo o gado e aquelas riquezas dele. Também a saúde dele. Mas isso aconteceu segundo a permissão de Deus. Mas Jó, mas ele defendeu-se um pouco com isto, mas no fim, ele deu toda a glória a Deus. E devemos tentar fazer o mesmo. Ele disse, mas Jó, a conclusão dele, eu não sei exatamente por que é que tudo está a acontecer desta forma, mas eu sei uma coisa, tu és chefe e eu vou confiar em ti. É simples como isto, mas homens sofrem com isto. Jesus não foi Deus. A Bíblia diz que ele é Deus manifestado em carne. Por isso está a ler nova versão que nega isto. Sim. Testemunho de Jeová. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. Mas não, é Deus, era Deus. Também é Deus. A pessoa que sabe bem, a língua grega entende isto. O problema, Testemunho de Jeová prefere uma sua própria interpretação do que educado na língua grega para fazer tradução delas. Sim, é claro, é a única versão que fez este grande erro. Mas, segundo o meu entendimento, conhecimento deste momento, pode ser outros vão seguir, porque o diabo é muito ativo. Mas, vamos ler Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, quero ler versículo 10. Para que, vou ler 9 também. Por isso também Deus, Jesus, exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Eu sei, estamos a achar Deus e também Jesus parecem separados ou diferentes. Mas é verdade, elas são partes diferentes. Jesus foi chamado a palavra antes de chegar aqui em carne. Também, João capítulo 17, versículo 3, chama Deus Pai o único Deus verdadeiro. Mas Jesus é chamado o mesmo em 1 João capítulo 5, versículo 20. Mesmo autor, mas Deus é autor, mas mesmo humano, João escreveu ambos. Jesus é Deus. Cuidado com isto. Aprende a Bíblia. Mas, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todos os joelhos vão dobrar diante de Jesus. Mas, Senhor, Testemunho de Jeová, vamos ler Isaías também, 45. Isaías 45, vou ler versículo 22 e 23, falando sobre Deus Jeová. Sim, fique comigo, 22 diz, olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus. E não há outro, Deus Jeová. Por mim mesmo tenho jurado,
já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Mas, Marco, mas vamos mudar a nossa visão novamente. E assim, sim, o diabo opera desta forma. Porque o diabo não podia aceitar a palavra verdadeira. Está a entender, hein? Deus entregou a palavra. Paulo usou aquele versículo escrevendo Filipenses capítulo 2, versículo 10, porque ele sabia que Jesus é Deus manifestado em carne. Ele sabia isto. Então, mas outros não aceitam. Eu sei. Vivemos numa idade com muita confusão. Mas confusão por quê? Porque pessoas rejeitam a palavra de Deus. Isto, a minha autoridade, a palavra. Vamos continuar. Daniel capítulo 4, vou ler versículo 19 até 27. A Bíblia diz: Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação, como ele falou naquela altura antes de ser julgado. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. Então aquela árvore é rei Nabucodonosor. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, vigia, santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e atara com cadeias, ou como eu disse, grilhava, de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passam sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto, não de vigia, mas do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo. Então, e te fará comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se aos 7 tempos por cima de ti, até que, este note mais importante, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E vou dizer no fim, ele vai dar a homem muito fiel que merece o reino, ele vai dar estes reinos a Jesus. Mas desde a morte dele na cruz, não antes da crucificação, como ofereceu o diabo. 26. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça
e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. E vou dizer, quando o homem tem possibilidade de arrepender, deve arrepender. Deus já está a julgar-te ou já determinou julgamento contra ti, mas arrepende e procure viver bem com Ele. Não sabe, é possível Deus mudar, não sabe. Mas este sonho foi dado, Nabucodonosor recebeu a interpretação. Então, mas este versículo 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uma hora e os seus pensamentos o turbavam. Eu vou ler um pouco. Daniel, o único, foi fiel ao rei, este Nabucodonosor, e demonstra compaixão. Este versículo diz, respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Mas o que queria Nabucodonosor falhar e perder foi os inimigos dele. Então, mas está a mostrar-nos a fidelidade de Daniel ao rei, mas devemos ter o mesmo. Não vou ler todos os versículos. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz que devemos orar para os nossos chefes, os nossos líderes da terra. Mas também Romanos capítulo 13, versículo 1 diz, eu devo obedecer às leis do governo. Elas foram postas de Deus. Então eu não devo negar. Mas vou dizer, quando chega ao momento em que crente é mandado seguir o governo desobedecendo Deus, mas é necessário obedecer a Deus. Também riscando perda da vida, como estes três homens, Sadraque, Misaque e Abednego, em capítulo 3. Eles recusaram dobrar aquela imagem falsa que Nabucodonosor fez. Ok, então, mas também neste mesmo versículo, falou, pois, versículo 19, Daniel 4, falou, pois, o rei, dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Então, ele pediu Daniel para dar a interpretação sem mudar a mensagem, como foi entregue de Deus. E vou dizer, eu devo falar verdadeiramente a palavra que Deus está a dar-me. Vou dizer, Efésios 4, versículo 15 diz, eu devo falar a palavra de Deus em amor. Eu devo demonstrar o amor de Deus na minha vida. Deve ser característica que distingue crente dos outros homens desta terra. Realmente a tristeza é muitas batalhas entram as igrejas e pessoas param de reconhecer o amor de Deus na vida dos crentes. Não deve ser assim. Então eu devo manifestar o amor de Deus com a minha vida, mas falando a verdade. E vou dizer algumas vezes, falando a verdade, falando em amor, vai aparecer, vai parecer ser uma mensagem negativa. Então, fala em amor, mas fala a verdade. Como Deus está a entregar ao teu coração através da palavra dele. Ora com Deus, ele vai dar-te os pensamentos da palavra no teu coração por passar tempo com ele. Ele vai ajudar-te. Mas vamos ler. Eu escrevi isto. A nossa obrigação maior é convencer outros como o Evangelho. Do contexto de atônito, mas vamos ler 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, é a história de Samuel como jovem, com este sacerdote chamado Eli.
Lembra-te, ele foi preguiçoso, ele criou, pode ser banco ou cadeira no templo, ele sentou-se dentro do templo, lugar em que o trabalho do sacerdote não teve fim. Ele deve sempre ter trabalho. Não foi tempo para sentar. Quem sentou depois de acabar o trabalho dele foi Jesus, depois da morte dele na cruz. Isso é outra coisa. Mas no Velho Testamento, a obra daquele sacerdote não acabou, não terminou. Por sentar-se no templo, está a mostrar também, ele foi gordo, ele caiu de trás, quebrou, mas estou pesco dele, pescoço, peço desculpas, Marco, ele quebrou por cair atrás, mas ele, pescoço quebrou, mas preguiçoso ele foi. Sacerdote preguiçoso. Então, simplesmente aconteceu. Ele não disciplinou e julgou os filhos dele que criaram grande, mau testemunho do respeito do templo e o serviço de Deus. Eles queriam dormir com as mulheres que passaram lá. Como muitos pastores falsos de hoje, sim, brincam, mas eu sou pastor, eu sou rei. Não, há um rei sou, há um pai sou. Cuidado, muito obrigado, Marco, por ajudar-me a viver fielmente. 1 Samuel, capítulo 3, este Samuel foi entregado de Ana, mãe dele, ao templo para ser dedicado, consagrado para o Senhor, desde depois de nascer e mamar. Ele foi entregado. Então, ele não conhecia Deus, mas Deus apareceu a Samuel em 1 Samuel capítulo 3 e através deste evento ele conhecia Deus. Mas 1 Samuel capítulo 3, vamos começar com o versículo 11. E disse o Senhor a Samuel numa visão lá: eis que vou fazer uma coisa, ou pelo menos ele falou com ele. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Ele ainda não arrependeu também, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de ele que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Pode ser como maldita eterna, família dele. Cuidado. 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar este visão a ele. Mas como Nabucodonosor, como ele, estas queriam saber a verdade de Deus. Vou dizer, é melhor do que muitos homens hoje que negam a palavra e não querem ouvir nada. Eu falo com muitos. Quem é você? Não quero falar contigo. Eles não querem ouvir e considerar. Mas Deus quer alcançar o coração deles. Eu sou bom, eu não preciso de ter nada outro. Não, é falso. Precisa de ter o Deus verdadeiro na tua vida. 16. Então chamou ele a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras
Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires, desculpa, alguma palavra de todos as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, Eli sacerdote, disse ele, ele, o Senhor, é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Então ele aceitou. Mas também Daniel, por ser pedido do rei, ele contou tudo. Foi fiel para contar a palavra de Deus, não escondendo nada. Então, mas eu escrevi isto algumas vezes, a verdade podia parecer dura e negativa. Falado em amor. Amor não, dá-me braços, paz, paz, paz. Isso não é amor, é fala da boca. Muitos estão dizendo-me, paz, paz. Sempre respondo, justiça e paz, porque não vai ter paz sem justiça. E é fácil falar com a boca. Não é normal dizer paz, mas deve ter certeza que está a falar do respeito de paz verdadeira? Sim, porque a verdade muitas vezes é negativa. A verdade pode parecer dura e negativa, mas devemos ser fiel entregando a mensagem de Deus em amor. Está comigo, hein? Muito obrigado, Marco. Não, vamos continuar. Daniel capítulo 4 novamente. E versículo 20, Daniel, ele começou a contar. Versículo 20 diz, és tu, o rei, que cresceste, árvore, e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Mas como é que este rei Nabucodonosor cresceu? Não, foi segundo o propósito de Deus. Ele falou isto. Jeremias pregou antes de Nabucodonosor levar Judá em cativeiro. Mas é muito interessante, por ler a palavra, vai achar outros lugares em que Babilônia vai ser julgado por levar o povo de Deus em cativeiro, quando Deus mandou isto. Mas eles levaram o povo de Deus, eles vão ser julgados. Mas ele usou Nabucodonosor porque foi segundo o propósito dele. Cuidado! Deus dá a todos os homens livre vontade. Mas ele sabe os corações de homem para usar homens da maneira em que ele quer. Mas Marco, como é possível explicar tudo isto? Não, Deus sabe isto, mas ele criou o homem com livre vontade, mesmo com Faraó. Ele não forçou Faraó. Faraó deixou Deus, então Deus endureceu o coração dele. Mas Nabucodonosor aqui, Daniel está a dar aviso antes de acontecer. É como pessoas que ouvem a pregação do inferno, mas negam considerar o futuro, o destino deles. Acontece. É triste. É muito triste. Então, mas já falamos outra vez de reis e reinos sendo como árvores. Falamos muito com isto com Daniel capítulo 2. Mas vamos ler Mateus capítulo 7. Vou dizer, eu vou ler outro também. Mas Mateus capítulo 7, por ir lá, vou ler Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3. Passagem muito bem conhecida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se deita no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É processo, hein? Ele estava a andar, ele para, ele senta-se com pecadores, com homens ímpios. Versículo 2. Antes, o homem bem-aventurado, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Está a ver? Ele ama a palavra de Deus. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro da água,
a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Está a ver, hein? Mas vamos ler este Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, Jesus falou um pouco sobre árvores. Vou ler versículo 15 até 20, a Bíblia diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Falsos profetas. Mas, Marco, onde estão estes falsos profetas? Eu pensava que todos que têm nome de cristãos são cristãos. Cuidado, porque o diabo está a entrar com servos dele dentro das igrejas. Sim, este trigo e palha, ou vou dizer, trigo e joio, estão a crescer juntos nesta idade. Cuidado. Mas acautai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles aparecem como anjos de luz, como o diabo, hein? Mas, interiormente, são lobos devoradores. 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. É simples, não? Mas é necessário reconhecer, mas como é possível me distinguir entre este bom fruto e mau? Não. Por ficar com a palavra. É a nossa guia, segundo o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo, ele tem fome e sede pela palavra. Quando aquela palavra está a entrar, quando eu estou obedecendo segundo a palavra, o Espírito Santo dentro de mim, quer água, quer aquela água, que não vou ter mais sede. Ele bebe, esta direção, vamos. Ele guia o crente segundo a palavra. Sim. Mas, versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É ligado com árvore, é ligado com ramos, como chamamos em Joel capítulo 15. Vou dizer, crente no corpo de Cristo não perde a salvação dele. Então, uma pessoa que na verdade confiou em Cristo como Salvador, ele não vai perder a salvação por fazer boas obras más. Mas eu penso que Deus está a presumir que o crente vai ter coração tênue bastante para o Espírito Santo operar na vida dele. Então, este joio vai ser queimado. Dentro das igrejas, este joio existe. Cuidado por pensar, todos têm nome de Cristo, todos somos felizes juntos. Cuidado. É contrário à palavra de Jesus, a palavra de Deus. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os justos, em Salmo capítulo 92, são ligados com cedro, ou pode ser palmeira. Há tipo de árvore ligado com justo, mas outros não. Então, vai conhecer a árvore pelo fruto. Ok. Mas quero te notar também a palavra até a extremidade da terra. Extremidade da terra. Mas isso é o reino desta árvore representando Nabucodonosor e o reino dele. Mas lembra-nos também sobre o estento do reino de Cristo quando ele volta. E eu quero mostrar isto a ti. Vamos ler no livro de Miqueias. Miqueias, e vou ler capítulo 4 e versículo 1 a 3. A Bíblia diz: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e em Jerusalém, vou dizer, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Todos vão lá, todos os dias, mas todos os anos. E irão muitas nações e dirão, eles vão falar isto, não é hoje, vinde e subamos ao monte do Senhor
e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Está a ver, hein? E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterá as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderá mais a guerra. Alguns negam o milênio, mas esta passagem é grande prova do milênio. Penso que, homem, como as igrejas, por ser como a igreja católica, vai resolver estes problemas aqui na terra. Eu tenho um irmão, também eu penso que ele é salvo, mas ele segue homem. Eu estava a ler um livro que nega o milênio, dizendo, o reino vai ser realizado através da nossa igreja. Ele entregou este livro a me perguntar, Marco, eu não estou a entender esta palavra. Sim, é muito confuso. Mas vamos ler. Miqueias capítulo 5, versículo 4. E ele permanecerá e acrescentará ao povo na força do Senhor e na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Está a ver? Até o fim da terra. Os fins da terra. Vai ser o reino de Jesus quando ele volta. Mais uma passagem deste mesmo pensamento. Vamos ler Isaías, capítulo 2. E quero ler versículo 1 a 4. A Bíblia diz: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Novamente, e irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderá mais a guerrear. Está a ver? Outra referência, não vamos ler Zacarias 14, versículo 9, eu gosto, está a dizer, ele vai reinar sobre toda a terra. Toda a terra, reino de Jesus, como a segunda vinda. Mas muitos querem rejeitar isto. Cuidado, mas é segundo a palavra de Deus. Vamos voltar, Daniel capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz: e quanto ao que viu o rei, vigia, santo que descia do céu, e dizia cortar a árvore e destruí-la. Mas, versículo 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Então, como eu já mencionei, comparando esta passagem com versículo 13, versículo 17 deste mesmo capítulo, este vigia, ou este decreto que foi dito ou apresentado como decreto dos vigias, mas também é decreto de Deus, realmente, simplesmente elas estão a entregar a mensagem. Então, vou continuar, nosso tempo está a fugir. Versículo 25. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então, Deus tem propósito com os seus julgamentos, neste caso, para Nabucodonosor ensinar. E vou dizer,
ele já profetizou que Nabucodonosor levantará o povo em cativeiro, mas também ele vai julgar Nabucodonosor também. Deus quer homem reconhece que tudo que reina abaixo de Deus está abaixo da autoridade dele. Devemos submeter a ele. Mas a Bíblia diz, neste versículo 25, Daniel capítulo 4, mas estou a tentar achar. Sim, primeira parte. E a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. Comer erva como os bois. Então, vou lembrar-te, mas já entramos neste estudo, vou resumir, vou dar-te referência que ainda não ouviu este ensinamento. Guarda estas referências. Porque, por exemplo, Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Aquela serpente, réptil, foi maldito mais do que toda a fera ou gado. Então, ele foi maldito como fera, mas foi chamado serpente. Mas Marco, como é possível? Mas o diabo é chamado grande serpente. Mas também ele era querubim no início da criação. Então, mas lembra-te, limos Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 7, que este boi, mas não está a falar do respeito de querubim em Ezequiel capítulo 1, tem pé como boi que tem unha fendida ou dividida. É tipo de pé que boi tem. Então, mas guarda esta ideia, porque vamos achar novamente semelhanças com este boi, com o diabo, e eu quero te entender novamente que Nabucodonosor é uma figura do anticristo. Então fique comigo. Naquele mesmo capítulo, Ezequiel capítulo 1, versículo 10, está a mostrar 4 rostos daquele querubim, mas como homem, como leão, como águia, mas também como querubim. Mas penso que Ezequiel capítulo 1 está a dizer como boi, mas por achar outra descrição em Ezequiel capítulo 10, versículo 14, desta mesma criatura, querubim, mas está a dizer também rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia, mas rosto de querubim. Está a mostrar rosto de boi e rosto de querubim são o mesmo. Está a mostrar como querubim, como criatura, mas criatura celestial, maravilhoso, ao 4 querubins que estão acercando o trono de Deus, dando glória a Ele. Eles continuamente fazendo a vontade dele, mas vamos ler Ezequiel 28. Passagem falando do respeito do diabo. Este Ezequiel capítulo 28, vou ler versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Então, antes de rebeliar aquele Satanás, que agora, mas foi querubim, Lúcifer, mas também para cobrir ele foi dado posição exaltado, parece acima do trono de Deus para cobrir. Não posso dizer isto exatamente, mas parece como isto. E quando pessoas louvaram Deus, o diabo estava lá, eu gosto disto. Mas ele rebelou. Então, mas também ele vai ser derrubado no fim. Este Babilônia vai ser revivificado como anticristo, como chefe. Nabucodonosor, figura disto. Ok. Simplesmente, já falamos sobre isto em outros ensinamentos. Eu queria resumir isto um pouco. Eu escrevi no fim por mostrar Nabucodonosor
como uma figura de anticristo. Daniel, capítulo 4, versículo... Mas eu não tenho muito para acabar. Vamos acabar. Daniel, capítulo 4, versículo 26. Depois que tiveres conhecido que o céu reina, ou a Bíblia King James diz, os céus governam. Mas, simplesmente, Deus é sobre tudo. Tudo que opera abaixo do controle de Deus. E vou mostrar isto. Vamos ler Lucas capítulo 4. Hein? Fique comigo. Vamos acabar em breve. Lucas capítulo 4. Eu quero ler versículo 5 e versículo 6. A Bíblia diz: E o diabo, levantando Jesus, durante a tentação dele, a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Está a ver? Foi entregado a Satanás. Ele é chamado, 2 Coríntios 4, o príncipe deste século. Penso que é a expressão, vou dar-te a expressão exata. 2 Coríntios 4, a Bíblia diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pessoas andando cegos, elas pensam que mas eu prefiro este, mas elas não reconhecem o diabo está a influenciar, controlar a vida delas. Eles são servos dele. Sim, é como isto. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6 e versículo 12. Mas porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é luta espiritual. Então, eu ganho, eu venço nesta batalha por perder a minha vida. Ganhando outros, dando a vida, não tirando a vida. É a minha vitória. Devemos guardar esta perspectiva. Mas estará nesta condição até reconhecer que Deus está em controle. Ok. Mas 7 anos. Eu não li tempo e meio de tempo. Mas Apocalipse capítulo 12, versículo 14, antes que está a mostrar que este é 3 anos e meio. Estou a acabar este ensinamento perdendo esta parte. Hein? Por isso eu já mencionei isto no início. Ok. Então, mas simplesmente Deus quer nos andar em humildade diante dele, reconhecendo que ele é chefe, não é? Amém. Versículo 27, Daniel, capítulo 4. Põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando-te de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. É aviso de Daniel para o rei. Foi possível o rei evitar o julgamento por fazer boas obras e humilhar ele próprio. Então, vou encorajar-te para andar com este perspectiva, este pensamento. Deus é sobre tudo. Eu devo procurar humilhar-me diante dele todos os dias. Falando com outros em amor. Tentando manifestar o amor de Cristo. Perdendo. Se ainda só me perder, Paulo disse, somos como o lixo desta terra. Sim. Os rejeitados, preferindo dar ao outro do que eles próprios.
Guarda este pensamento. Vamos continuar com este Daniel capítulo 4, porque vamos achar o resultado de Nabucodonosor por receber este aviso de Daniel. Ele vai receber e mudar, ou no fim ele vai andar no caminho errado. Vamos achar como a nossa próxima lição. Então, até cada vez pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.